Ao infinito e além, bem-vinda, bem-vindo a mais uma prosa com Bertalha. E na prosa de hoje eu gostaria de explorar um filme que eu assisti no final de semana e que se chama 13 Vidas, o Resgate, na Amazon Prime. E esse filme ele é baseado em fatos reais. O fato aconteceu durante a Copa do Mundo de 2018, lá na Rússia, na qual o Brasil perdeu, inclusive, para a Bélgica pelo placar de 2-1. Mas esse fato aconteceu na Tailândia. E jovens tailandeses estavam jogando futebol, eles tinham um time de futebol chamado Javalis Selvagens, e um dos garotos fazia aniversário, fazia 17 anos. E para celebrar o aniversário desse garoto, eles resolveram adentrar uma caverna. Então, essa foi a celebração que eles imaginaram fazer para comemorar o aniversário do colega do time de futebol. Enquanto isso, na casa do garoto, que aniversariava, um bolo era preparado, um bolo, inclusive, com o tema do Bob Esponja, isso é um fato real. E aí eles adentraram a caverna, e era uma caverna extensa, uma caverna bastante complicada, mas que muita gente entra nessa caverna. O que ocorre é que aquele período que eles foram para a caverna é o período das monções, que são as fortes chuvas que acontecem na Tailândia, nesse período em que os garotos adentraram a caverna. E o que aconteceu? A caverna, que aparentemente parecia ser inofensiva, começou a ser inundada. E com isso, com o passar das horas, os jovens acabaram ficando presos dentro da caverna, acabaram ficando isolados. À medida que as pessoas foram tomando conhecimento de que os meninos não apareciam, eles começaram a ficar preocupados. E aí foi identificado então que eles haviam entrado na caverna, estava chovendo muito, e nesse momento as pessoas se voltam para o acontecimento, se voltam para entender o que estava acontecendo e descobrem então que os meninos estavam dentro da caverna. O interessante, eu não vou relatar o filme todo aqui, logicamente que não, é um filme longo inclusive, mas é um filme que traz muitas mensagens e todos, de alguma maneira, resolveram apoiar e tentar fazer alguma coisa com relação às crianças. Os primeiros dias foram muito tristes, porque eles imaginavam que as crianças ali dentro, sem comida, poderiam não estar vivos. Mas continuaram lutando de alguma maneira. E para mim, o que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa é o que eu extraí desse filme para o mundo corporativo. Ou seja, tem algumas mensagens fantásticas que eu chamo inclusive de pilares aqui para o mundo corporativo. Para mim, a primeira é liderança. Ou seja, em todos os aspectos se percebe algumas iniciativas de lideranças, principalmente por parte de bombeiros ou por parte de mergulhadores. Eu digo bombeiros porque os mergulhadores principais que adentraram a caverna no início era um bombeiro inglês, um bombeiro aposentado inglês, e uma pessoa que trabalhava com tecnologia da informação. Mas não, eles não foram os únicos, logicamente, outras pessoas se reuniram para ajudar nesse processo todo, e também a Marinha tailandesa. Mas o importante aqui é o papel da liderança desempenhada por várias pessoas nesse processo todo, e interessantemente, inclusive, havia uma perspectiva de que à medida que a caverna estava enchendo de água, porque a chuva caía fortemente, algumas pessoas, um engenheiro, inclusive, que morava nos Estados Unidos, mas era tailandês, naquela época estava passando por lá, ele reuniu um grupo de pessoas para tentar, de alguma maneira, evitar que a água penetrasse nos buracos existentes ao longo da montanha para invadir a caverna. Então, eles faziam desvios com tubulações, com bambus, ou seja, uma grande quantidade de pessoas, pessoas que conheciam muito aquele lado da floresta, interessantíssimo. Então, aí teve um papel de liderança interessante. O outro aspecto foi iniciativa, ou seja, inclusive eu trago o caso da água que deveria ser desviada. A grande quantidade de água a ser desviada iria direto para uma plantação de arroz e, logicamente, essa plantação seria devastada, e aí tiveram que conversar com as pessoas, com os ruralistas que ali trabalhavam, e eles concordaram em perder
a sua plantação daquele ano para poder salvar as crianças. Então, essa é uma perspectiva extremamente interessante. O outro lado é o trabalho em equipe. Tivemos trabalhos em equipes em vários lugares. Um esse que eu falei agora, lá na montanha, tentando tirar a água, o outro trabalho em equipe dos mergulhadores, o trabalho em equipe das pessoas que ali estavam fora para tentar explicar tudo o que estava acontecendo, inclusive aos pais dos meninos. E o outro, e para mim, um fantástico aspecto é a resiliência e o trabalho que o coach, o técnico, que foi junto, que adentrou a caverna também, ele era um ex-monge. Então, ele ensinou os meninos algumas técnicas de meditação, técnicas fantásticas, para que eles pudessem ficar calmos e consumir o mínimo possível de oxigênio dentro da caverna. E ele fez essa orientação e também orientou a que eles não fizessem muitos movimentos, para que consumissem menos energia e menos calorias. E eles conseguiram, inclusive, cavar um túnel dentro da caverna, porque se eles ficassem próximos ali da água que estava subindo, seria muito gelado e, portanto, mais calorias seria necessário para eles aquecerem. Aí eles entravam na caverna, nesse outro lugar que eles escavaram ou cavaram ali dentro com as próprias mãos, e ali juntinhos eles ficavam aquecidos. Então, são lições maravilhosas que podem ser tiradas, por isso estou trazendo aqui, primeiro, liderança, iniciativa, criatividade, principalmente pelos nadadores, pelos mergulhadores, foram extremamente criativos em tirar os meninos de dentro da caverna, eles usaram alguns artifícios interessantíssimos, que aí você vendo o filme você vai, logicamente, entender. E tem um detalhe, a caverna era muito longa, levava horas para sair mergulhando de dentro da caverna. Não é algo de 30 minutos, ela era muito sinuosa e tinha lugares que só passavam pessoas muito exímias na natação, e imagine que eles tinham cilindros nas costas, e isso era bastante complicado. Lógico que também tiveram ali alguns vilões participando do enredo todo, e esses vilões, logicamente, devem ser descartados. Vamos considerar aqui os valores, né, para que avaliemos o lado mais cheio do copo, o lado das oportunidades, do positivismo. É uma história de pessoas fazendo o bem sem esperar retorno, isso é muito importante. E convido você, se inscreva no canal, acione o sininho, coloque aí a sua curtida. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Ao infinito e além.